Com certeza. É um clima bem família assim mesmo, né? Bem, Sente em casa, não tem... não tem ninguém galera bem querendo humilde, puxar com tapete, certeza, né? não tem ninguém poderoso assim. É aquilo que você falou, né? Tem pessoas de diversas equipes ali, de linhagem diferente, nascimento diferente, e todo mundo se dando benzão. Hoje todo mundo se dando bem, Falei, né? caraca, Então hoje... legal. E hoje não tem mais esses núcleos, né? Você vai lembrar um pouco tempo atrás, a gente tinha isolamentos, né? Hoje não, hoje é um conglomerado, tá todo mundo ali. Você treina com um, daqui a pouco você tá no outro lado do tatame treinando com o outro e assim vai. Então, hoje deu liga, né? Como diz, hoje deu liga. Ficou joia. Ficou legal. Quais assim, as dificuldades que você vê de ter um time também grande, assim, igual a Nata falou, vindo de cada um de um lugar diferente, tanto cidade, né, quanto equipe. Quais as dificuldades assim, que você também encontrou nesse tempo? Uma pergunta muito boa, cara. Na verdade, eu acho que assim, a grande dificuldade mesmo é lidar com o dia a dia. Porque o dia a dia nosso, ele é uma incógnita. Então, por exemplo, com tudo isso que a gente está falando, a gente não pode... a gente tem um clima ótimo dentro da academia, a gente tem um manual de conduta onde todos eles têm um comportamento muito bom e muito adequado, mas vira e mexe, acontecem problemas fora do tatame, né? Então, por exemplo, você pega a semana que está tudo bem, veio lá atrás a lesão da Jara. Pô, arrebenta a gente emocionalmente porque a gente entra nisso, né? Aí veio agora, recentemente, uma questão que não dava mais para ficar, que não dava para manter, que a gente nem noticiou, mas hoje eu tenho que falar, né? Que foi o desligamento do pêtio. Então, assim, não tinha mais como ter o pêtio lá. Ele não estava entendendo o processo de profissionalização. Ele mais faltava do que aparecia, né? Isso vai dizimando a gente, vai tirando um pouquinho, emocionalmente abala, prejudica um pouco a semana. Então, vira e mexe, às vezes a gente teve lá um menino que brigou com o outro por causa de uma namorada. Então, são coisas que... isso é o que mais atrapalha, sabe? Ter que, às vezes, tomar uma decisão, porque líderes não podem ser bonzinhos. Líder tem que tentar ser justo, porque se for bonzinho, vira vendedor de sorvete, né? Então, a gente tenta ser justo, e quando a gente pega esse conceito de justiça e tenta ser justo, às vezes a gente acaba tendo que tomar uma decisão mais forte, e quando toma essa decisão, realmente são as coisas mais difíceis desse processo todo. Ter que tirar alguém, ou ter que conviver, às vezes, com uma lesão de um atleta que você queria tão bem, que está lá com você, né? Ou ter que ver dois caras que estão na mesma equipe, que tinham uma sinergia um pouco... brigarem por causa de uma bobeira, e você ter que entrar nisso, isso desgasta, isso chateia. Então, o mais difícil, na minha opinião, é tratar essas pequenas coisas do dia a dia, assim, né? Que é natural de acontecer com qualquer família, mas é o que mais chateia. Eu brinco que se eu pudesse hoje saber que ninguém ia me dar um problema, que minha semana ia ser de segunda a sexta-feira do mesmo jeito, com aquela mesma vibe que é da maioria dos dias, poxa, eu não teria o que falar, não teria o que reclamar. Mas a gente sabe que às vezes uma segunda vai ser ótima, a terça vai ser excelente, a quarta, na quinta pode acontecer alguma coisa que parece que a nuvem fecha o sol, assim, sabe? Aí parece que fica um pouco mais acinzentado. Mas a gente sabe que faz parte, sabe que é assim, né? Mas esse eu acho que é o grande problema hoje, a grande chateação de ter a equipe são esses pormenores aí. Uhum. Tá? E também, assim, como você falou, isso faz parte, acontece, né? Mas vocês também têm um protocolo, né? Para seguir, porque a equipe, vocês oferecem isso, aquilo, mas também tem a parte do atleta, tem, né? Tem que cobrar o atleta, claro. Porque senão vira bagunça, não, né? Senão vira... Senão a gente fala, senão vira filantropia, vira caridade. Porque daí só você faz de um lado, né? Na verdade, como toda relação de job, toda relação comercial, ela tem que ser vista como uma troca, né? Então a Fratres faz a parte dela com o atleta, e o atleta tem que fazer a parte dele para com a Fratres. Não tem... Então, o que ele tem que fazer? Tem que representar bem a equipe, tem que estar uniformizado, se possível fazer os vídeos, marcar a Fratres para alavancar a marca, né? Tem que às vezes estar num
numa franquia nossa. Que esse ponto também é outro diferencial nosso, aproveitando o ensejo assim. A gente, em algumas outras equipes, o franqueado é obrigado a contratar um seminário do atleta. Lá na Fratras é o contrário. O atleta é obrigado a achar, pelo menos uma vez por semestre, a dar um seminário em alguma unidade. Eu mesmo estou no meu 4º aulão nesse mês, indo lá para divulgar as franquias. Por quê? Porque impulsiona, o cara quer ser franqueado, porque ele já vê um benefício vindo aí, né? Então, tem todas essas obrigações do atleta para com a Fratras também. Então, a gente tem essa relação de troca. A gente faz a nossa parte, mas também quer que o atleta faça parte dele. Você falou, né, também no começo que a Fratras é a única que pode fazer franquia, né? Isso. Qual que é a diferença de franquia para filiais, né? No caso, que é o que mais existe, então. Na verdade nem é chamado de filial, mas também é um erro jurídico, né? Porque o que seria uma filial? A filial é a mudança do teu número de CNPJ. Então, por exemplo, todo cartão de CNPJ ele termina com aquele 001, né? Não sei se vocês já ouviram que muitas vezes... Mil contra, que o pessoal fala, mil contra. Então, assim, o que é uma filial? A filial é o 002, é o 003, é o 004, é o 005. Isso é uma filial, né? O que acontece hoje no jiu-jitsu? No jiu-jitsu acontece uma cessão de bandeira, por exemplo. O cara fala, olha, você vai fazer um contrato comigo, eu vou te ceder aí o meu nome para você usar, tá? E isso o que é? O cara faz lá um contratinho de cessão, ele te dá lá o adesivo na parede e pronto. A Fratras, ela faz franquia. Qual é a diferença, então, entre a cessão de marca e a franquia? A franquia ela vem com um monte de regularizações. Então, por exemplo, você tem que ter no mínimo 70 metros de tatame. Você não pode rodar um adesivo sem ser com a nossa fonte já registrada, sabe? Você não pode mandar rodar um kimono sem ser com os nossos. Nós temos 3 tipos de fornecedores sempre, e é passado isso. Mas você não pode rodar um kimono por conta própria. Você tem que consultar dentro desses fornecedores que a gente tem já dentro do processo de franquia qual é o melhor preço. Então você tem que ir lá comprar o kimono desse cara. E esse cara passa um royalty para a equipe, paga um royalty para a equipe. Então, você tem que saber quais são as cores de piso que você vai usar. Posso usar tal cor de piso e qual cor de kimono. Posso usar tais e tais cores de tatame. Então, essa é a diferença. A gente entrega uma ideia de business completo. Então, hoje, ele quando compra uma franquia nossa, ele recebe o nosso sistema que é integralizado, que é todo integrado, né? Todo integrado. Ele recebe toda a metodologia, ele não recebe só um adesivo na parede, ele recebe todo um lado de estruturação que a gente se preparou. E a grande diferença da franquia? A franquia é um negócio do cara. A gente não tira a identidade do negócio dele. Que apesar de tudo isso, é dele o ativo. Ele comprou aquele ativo, entendeu? E aí você fala assim, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte... no direito, e eu sou advogado de formação, no direito existe o ônus da prova. Então, por exemplo, se eu não quero mais te dar a cessão de direito do meu nome, eu tiro de você e você tem que fazer prova de que você estava usando corretamente e executar o contrato. Entendeu? No teu caso de franquia, te dá a segurança de que franqueado, quem tem que provar, se quiser tirar a tua marca, de que você está fazendo uma coisa errada, sou eu. Eu, o dono da franquia, tenho que ir a um fórum, ao juiz, e mostrar que você errou na conduta de acordo com os nossos manuais e pedir a cassação da tua franquia. Então, te dá uma segurança jurídica muito maior. Entendeu? Então, quando você conquista e compra a sua franquia, é ao lado de você dormir mais tranquilo, que não é porque eu acordei de mau humor que eu vou caçar a tua bandeira, entendeu? O teu uso de imagem. Então, essa é a grande diferença. Tá? Então, quando a gente fala hoje, por exemplo,
Filiais não existem, porque é o que eu falei, se filiais é o 002, 003, e em nenhum momento você vai encontrar isso, até porque para ser isso tem que ser o mesmo sócio, né? Porque o 002 ele é a réplica do 001. Então, se eu tenho um negócio com o Natan, o 002 vai ser meu e do Natan, só que em outro lugar, né? Não pode, então, não existe a filial. A gente fala hoje de uso de marca, né? Ou franquia. E a Fratres hoje é a única autorizada a vender franquia. Então, essas são alguns pontos de diferença, entendeu? Tem bastante, né? Tem bastante coisa. Bastante coisa. Quando o cara, como business, se ele procurar essas informações, ele vai pelo lado da credibilidade da Fratres de estar hoje filiado à ABF, que é a Associação Brasileira de Franchise. Foi um pouco aqui da outra que foi aberta aqui, né? Aqui na Berrine. Aqui na Berrine. Em 2 semanas a gente já está com 60 alunos. Caraca. 2 semanas. Academia linda, né? 2 semanas. E ele ficou linda, né? Ficou super charmosa. É uma academia conceito. Eu entrei nessa daí também. Entrei com o Paulo Gilberto, com o Snaps, né? E então foi um negócio muito legal. E o que está mais espantando é isso, que em 2 semanas você ter 60 alunos um número assustador. Muito grande. Eu tenho 1 ano e meio da matriz e a gente tem acho que 100 alunos ativos. Mais um pouco ela supera a gente, a Berrine supera a gente brincando lá na matriz. Então você vê que é assustador o volume de gente que passa. Já tem fora do país também? A Fratres já tem uma na China, né? Uma franquia na China vendida. E no Chile nós somos a maior equipe de jiu-jitsu do Chile. Então, esse é um dado engraçado, né? Mas um dado curioso, na verdade, né? Você falar assim, a Fratres é a maior equipe de jiu-jitsu do Chile. Caraca. É maior que todas, ninguém tem. Porque a gente tem, lá na Fratres, eu acho que a gente tem hoje, lá no Chile, a gente tem hoje 15 Fratres. Caramba, é a maior do Chile. É um número muito grande. Tanto que eles tiveram que fazer, né? Eles fizeram a Fratres Chile. O número é maior do que no Brasil? Não. A gente está com 30. A gente está com 31 hoje, né? Então, acho que no Brasil a gente tem mais. São 15 lá. 15 com uma na China. 15 com uma na China. Tá igual praticamente. É igual hoje o número de Fratres no Chile e o número de Fratres no Brasil. Daqui a pouco vai se expandir também nos Estados Unidos e na Europa, né? Nos Estados Unidos, na verdade, eu já estou fletando com ela, né? Eu vou montar a primeira lá, né? Pode contar aqui, primeira lá. Já vai estar aí. Eu vou montar a primeira lá, né? Se Deus quiser, lá em Orlando. Então, a gente já fez a prospecção, já está atrás do imóvel, tudo. Então, e logo mais a gente vai ter a Fratres lá nos Estados Unidos. Né? Virado para quando a gente for lá, todo mundo fazer o camp lá. Já fazer o camp lá, principalmente do PAN, né? O PAN, então, é em Orlando mesmo, então a gente fica ali do lado. Até para chegar um pouco antes, né? Para chegar um pouco antes, se habituar, treinar na própria Fratres, então é muito legal. Então essa já vai sair do papel aí, provavelmente para 2025 vem a Fratres já nos Estados Unidos. E já tá em fase já de execução. Já tá no forno, né? Preparação. Já tá no forno. Já bateu os ingredientes, já tá crescendo no forno já.